Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Está começando agora o Cooper News SC de hoje. Vejam os assuntos do dia. Parceria entre a Aurora e Sebrae dá continuidade ao projeto Encadeamento Produtivo. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta sobre a receita para o sucesso, cooperação e integração. Projeto Tranças da Terra valoriza culturas e gera renda para as famílias do meio rural. Produtora gaúcha não dava bola para as sementes até fazer artesanato com elas. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha litotânimo, alga mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos destacando hoje um projeto que há 25 anos está ajudando na transformação do homem e da mulher do campo. Estamos falando do Encadeamento Produtivo, programa que envolve os cursos do QT Rural, Time de Excelência e tantos outros programas. Essa parceria foi renovada entre a Aurora Coop e o Sebrae, num evento realizado em Chapecó, Santa Catarina. Assista a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Quando você chega numa propriedade rural e dá de cara assim com ela toda arrumadinha, com cada objeto em seu devido lugar, nada espalhado, tenha certeza que essa propriedade tem o DNA cooperativista. Nos últimos 25 anos, graças a uma parceria bem-sucedida entre a Aurora Coop, suas cooperativas filiadas e o Sebrae, foi possível transformar o campo, gerando qualidade de vida e bem-estar social para mais de 42 mil famílias que estão dentro do projeto Encadeamento Produtivo. E essa parceria entre a Aurora e o Sebrae foi renovada para mais uma temporada. Nós tivemos um verdadeiro exército de pessoas preparadas, conversando e fazendo junto aos produtores rurais, que hoje nós chamamos de empresários rurais, aquele papel de levar a confiança, a autoestima e depois também as técnicas de gestão que foram decisivas para elevar o nível e fazer com que os nossos produtores pudessem entender o momento de transformação que nós passamos. E isso agregou informação, conhecimento aos nossos empresários rurais que hoje estão desafiados a sobreviverem em tempos muitas vezes difíceis, né? Mas sabendo superar crises. Então tudo isso é um complexo de um trabalho formidável que o encadeamento produtivo trouxe ao nosso campo. Afinal de contas, 25 anos de uma parceria Sebrae, Sistema Aurora, com a participação do Senar, das cooperativas de crédito, Sicob, Sicredi, e, enfim, uma série de outros aliados a esses projetos, fizeram com que a nossa economia do campo se fortalecesse, que a agroindústria pudesse cumprir seu papel de colocar essa produção toda que vem do campo de suínos, de aves, de leite, chegar à mesa dos brasileiros e além do Brasil. Como que isso acontece
normalmente numa propriedade ou em qualquer atividade. É o entrosamento, é o companheirismo da família, é ele se sentir melhor discutindo as coisas em casa, é fazendo com que a esposa, a filha, o filho participem da atividade. Com isso levou, sem dúvida nenhuma, a mudar a mentalidade dos nossos produtores em todas as atividades. Ele começou a se dedicar de forma efetiva e aí se sentindo numa organização melhor, quer dizer, trabalhando menos e fazendo mais, trabalhando menos com melhor resultado. Isso, sem dúvida nenhuma, ele se sentiu feliz, que é a primeira coisa que você vê numa pessoa que participa de um programa desse, se sentir bem, feliz. E depois ele, por outro lado, acabou tendo esse relacionamento familiar que conseguiu, na medida do possível, e hoje praticamente é normal, com os que participaram da atividade, tirar suas férias, ter uma vida efetiva muito melhor e mais bem programada. Então veja que é difícil você medir. Ao Sebrae, cabe a missão de montar as estratégias de atuação dentro dos planos de ação, com cursos voltados para cada ambiente de trabalho, tendo como meta a evolução constante do produtor rural. Porque hoje, o mercado não aceita mais modelos antigos de produção. O mundo se renovou e essa parceria também se renova. No início, que a gente teve a oportunidade de participar, não foi muito fácil, porque era algo novo, mas à medida que as informações foram se espalhando pelos nossos produtores rurais, eles foram aderindo e eles tomaram a si essa responsabilidade de propagar esse programa que deu tanto certo e vai continuar dando certo. Ele foi uma verdadeira metamorfose, tanto na apresentação das propriedades, que hoje você encontra e deu para sentir na apresentação que nós tivemos na data de hoje aqui, como está estruturado as nossas propriedades rurais. O processo de encadeamento produtivo é uma parceria com comprometimento das partes. Eu acho que é muito importante esse comprometimento da Cooperativa Aurora com todas as suas filiadas na compra do projeto e no apoio do Sebrae em transformar essas propriedades rurais em empresas rurais. Isso trouxe excelentes resultados na melhoria de produtividade da propriedade rural, levando essas propriedades a competir em mercados muito mais exigentes a nível nacional e nível internacional. Além desses resultados econômicos, esse projeto propiciou também a mudança da realidade no campo. Acho que com certeza com a criação das empresas rurais, você conseguiu trazer de volta o jovem que vai estudar na cidade para a sua propriedade rural e contribuindo para a redução do êxito rural de Santa Catarina. Esse é um modelo que está dando certo, nós temos que incentivar e é uma busca que a gente faz como secretário da Agricultura de juntar essas forças todas, mostrando que esse é o caminho para que a gente tenha sucesso tanto na produção como na manutenção do homem do campo, do jovem, do empreendedor. Esse é o caminho que nós estamos buscando, trilhando. Quem já entrou nesse processo, o cooperativo está muito à frente, a Aurora, né, com essa parceria com o Sebrae, e com certeza outras parcerias virão mais amplas para que a gente possa manter o modelo de Santa Catarina, o status de produção e também de sanidade dos nossos produtos e qualidade dos nossos produtos que são hoje festejados no mundo inteiro. Quem esteve à frente desse projeto desde o seu início foi o Enio. Ver essa evolução, para ele, dá a certeza do dever cumprido. Nós desenvolvemos uma metodologia e ela foi sendo adequada graças ao apoio da nossa direção, né, da equipe técnica, tanto a nossa interna do Sebrae como a terceirizada, mas em especial pela ressonância que isso teve e pelo abraço que recebeu dentro das cooperativas pelos corpos técnicos, diretorias técnicas, que efetivamente viram neste processo um instrumento de apoio ao desenvolvimento e ao crescimento desses pequenos negócios que, com certeza, as matérias-primas chegando nas plataformas das nossas indústrias, hoje ganham o mundo. O programa Encadeamento Produtivo está focado na gestão e no desenvolvimento de tecnologias, propondo uma evolução constante nas propriedades rurais. E nesses 25 anos, existem muitas histórias para contar. O seu Antônio Maldaner, de Pinhalzinho, associado da Cooper Itaipu, é beneficiado pelo programa desde 2000.
A partir dos processos gerenciais, a granja deu um salto de qualidade. E o conhecimento aplicado trouxe dignidade para toda a família. O encadeamento fez nós mudar de pensamento de como agir e de dar prioridades em algumas metas. E essas metas eram traçadas dentro da propriedade, da empresa rural, junto com a família e também, às vezes, os técnicos das empresas integradoras, no meu caso, a Aurora, que fez com que a gente tivesse que atacar mais para um lado para o outro. E o encadeamento veio justamente para suprir essas demandas das necessidades de focar na gestão do resultado, em si das atividades, no meu caso, de aves e suínos. Nesses 25 anos, o programa aumentou em 29% a competitividade dos pequenos negócios, gerou quase 4% no ganho de peso das aves, queda de 8% na mortalidade de suínos e uma redução de 13% nas doenças genéticas dos animais. É por isso que hoje são 58 mil pessoas desfilando talento por esse mundão rural. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia do comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre a receita para o sucesso. 2 pontos: cooperação e integração. O cooperativismo tem como seu principal objetivo a cooperação. Para quem conhece, convive, estimula e pratica o cooperativismo, não se trata de nenhuma novidade. Dentro dos princípios universais do cooperativismo, declarados e adotados pela ACI, Aliança Cooperativa Internacional, e por extensão pelas organizações nos países e nos estados, estão contidos diversos caminhos que devem ser observados no cooperativismo, todos guiados na cooperação. Pensa nas pessoas, não apenas no capital, buscando resultados econômicos e sociais, mas com o objetivo final de bem-estar dos cooperados, os associados de qualquer tipo de cooperativa. Se, ao estimularmos a conscientização sobre as vantagens da cooperação, pregamos a união, a fidelidade aos negócios, nos objetivos de uma cooperativa, independentemente de qual ramo seja, devemos também dar exemplos em outros níveis de cooperação. Não são só os associados que devem se unir em cooperativas, negociar e participar das suas atividades, mas elas, as cooperativas, também em outros níveis e estágios, devem fazer o mesmo. Ou seja, se uma cooperativa singular, composta de associados, pessoas físicas ou jurídicas, deve se integrar em primeiro grau, essa precisa fazer o mesmo em entidades congregadoras em segundo grau, ou seja, em centrais e federações. Se a união faz a força no início do processo, certamente deve dar os mesmos resultados nas esferas seguintes. Mas é sabido que nem sempre isso acontece integralmente. Ainda existem atitudes de ordem pessoal, de pregar a união e a cooperação dos outros e a prática do individualismo na sua instituição. São atitudes isoladas de querer se autoafirmar e achar que sozinho faz melhor do que em conjunto. São atos isolados que comprometem o sistema. O tempo já mostrou que quem age assim tem vida curta. As cooperativas ou pessoas que defendem esse comportamento ficam na estrada. É verdade que isso tem mudado muito, mas ainda existem barreiras a serem transpostas nesse sentido. O resultado positivo da união, da integração, já está comprovado e questionar isso é negar o óbvio. Da mesma forma, também precisamos repensar o comportamento de determinados líderes cooperativistas. O ego precisa ser controlado e pensar no coletivo. Ainda temos dirigentes de entidades do setor que pensam no eu e não no nós. Parece que tem medo da sombra. Também já conhecemos as consequências desse tipo de comportamento. Deságua em divisões e rachas
desnecessários que desencadeiam em revoltas e oposição que se afloram em uma eleição de lideranças. Por outro lado, ainda bem que sempre existem outras pessoas que procuram harmonizar as desavenças, buscar a união para evitar rachas de um sistema que prega união, cooperação, que busca resultados ao bem comum, ou seja, para todos os seus integrantes. A renúncia de ambições pessoais, dos holofotes midiáticos ou projeção política dentro de um segmento associativo deve ser perseguido por seus líderes para evitar o descrédito de uma organização e o comprometimento de um sistema tão importante para a comunidade. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Projeto Tranças da Terra valoriza a cultura e gera renda para as famílias do meio rural. Produtora gaúcha não dava bola para as sementes até fazer artesanato com elas. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com Nobre, que possui alga marinha litotânimo, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Essa segunda parte do programa começa falando sobre artesanato. O artesanato, feito em palha de trigo, é uma tradição no meio-oeste de Santa Catarina. A produção tipicamente artesanal foi resgatada pelo projeto Tranças da Terra, com o propósito de valorizar a cultura e gerar renda para as famílias rurais. Conheça agora a beleza dessa arte tão catarinense. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. Lavouras a perder de vista, grãos que valem ouro. Estes campos dourados revelam que é a hora da colheita do trigo no meio-oeste catarinense. Uma cultura importante por aqui, tanto que a região é considerada a capital do trigo de Santa Catarina. As primeiras lavouras foram plantadas pelos imigrantes italianos que deram início a uma história de desenvolvimento, de fartura nas colheitas e de manutenção de uma identidade cultural. O ouro do campo, assim era considerado o trigo pelos agricultores que colonizaram esta região. E durante muitos anos, este cereal gerou riquezas ao meio-oeste catarinense. Só que a partir da década de 60, esta atividade ficou restrita a grandes produtores, quase morrendo aqui uma tradição típica da pequena propriedade rural, a produção de artesanato com a palha de trigo. Além de produzir a farinha para consumo próprio em pequenos engenhos, as famílias de agricultores tinham o hábito de aproveitar a palha do trigo para a confecção de chapéus e de esportas, palavra de origem italiana que significa sacolas. Desde pequena, tinha uns 12, 13 anos, depois que eu saí da aula, eu ia para a roça com os meus pais. A gente plantava trigo assim todo ano para palha de chapéu. E a gente limpava assim lá no barracão, depois levava lá num sótão em cima, assim, as palhas, depois de cortado o cacho. E quando era dia de chuva, a gente ia lá limpar a palha. Hoje, a produção de peças artesanais a partir da palha de trigo vem ganhando força em vários municípios do meio-oeste catarinense. O resgate da tradição surgiu com o projeto Tranças da Terra, criado em 2005 pelo SEBRAE, em parceria com instituições públicas e privadas. O projeto reúne 54 artesãos e 16 produtores de trigo, envolvendo mais de 100 famílias na região.
trabalhou muito com trigo, seu Nelvo? Faz desde os 40 anos que sempre plantamos trigo. Isso começou com seus pais? Desde criança, com 8, 9 anos, a gente já plantava trigo e continua. Paremos mesmo de plantar, isso faz uns 10, 12 anos, depois só para a paia, para o chapéu daí. Além dos populares chapéus e das tradicionais sacolas, hoje os artesãos produzem muitas outras peças a partir da palha de trigo. Para profissionalizar a atividade, o Sebrae contratou consultores de design, que criaram novos produtos divididos em 4 coleções: cores da terra, flores da terra, curvas da terra e tranças da terra interiores. São mais de 30 peças decorativas e utilitárias, incluindo jogos americanos, porta-velas, bolsas, cestas para pães e luminárias. Essa coleção Flores foi uma inspiração que antigamente usavam muito os panô, né, atrás do fogão, bordado à mão, as flores. Foi a inspiração da coleção Flores. E essa aqui? Essa coleção Cores da Terra. São as cores que a gente busca na natureza, né? Os pigmentos que a gente está buscando ainda. E vocês utilizam somente pigmentos naturais? Somente os pigmentos naturais, para ficar um produto ecologicamente correto. Para a venda das peças artesanais, a Associação Tranças da Terra, que reúne 6 núcleos produtivos, firmou parcerias com várias lojas de Santa Catarina e do Paraná. Agricultores que cresceram trabalhando na roça, que plantaram e colheram trigo junto com seus pais, agora voltam a produzir o cereal, nos mesmos moldes dos tempos passados. É que para aproveitar a palha, a produção não pode ser mecanizada. A colheita tem que ser na força do braço, feita assim, com uma pequena foice. Esse trigo para artesanato é diferente daquele produzido para farinha, seu Luiz? Sim, senhora, porque isso aqui só serve para tirar a palha dele, porque o trigo já serve para outras coisas, não para farinha. Porque para farinha mesmo é outra variedade que fica um pouco mais pequeno, né? E quantidade que eles plantam quantidade grande, mas isso aqui é só mesmo para artesanato. Isso aí. A palha é maior? A palha desse aqui é bem maior, bem mais comprida, né? E depois ela é bem macia para trabalhar. Depois da colheita, os agricultores reúnem os feixes de trigo para transportá-los até a propriedade. Aqui, Dona Yolanda e seu Nelvo fazem a limpeza da palha, matéria-prima que se transformará em belas peças nas mãos das habilidosas artesãs. Eu acho bom, né? Porque a gente cultiva uma coisa assim antiga que não morre, né? Porque senão, se ninguém cultiva esse trabalho, assim, vai um tempo que os mais novos nem vão saber o que é. Reunidas em uma pequena sala no centro da comunidade Santa Lúcia, do município de Ouro, há 2 anos essas mulheres trabalham na produção do artesanato com palha de trigo. Algumas se dedicam à confecção das tranças, outras montam as peças e tem quem goste mais de costurar, trança por trança. E para terminarmos o programa de hoje, continuaremos a falar de artesanato. Vamos falar de coisas que muitas vezes a gente não dá bola até começar a ter um novo olhar. Assim aconteceu com uma agricultora gaúcha que nunca dava bola para as sementes até fazer artesanato com elas. Vamos ver a reportagem do programa de TV Vale Agrícola. As sementes são a base do que consumimos. Cada uma conta com um formato diferente da outra, de cores variadas, das mais neutras às mais desenhadas. São verdadeiras obras-primas da natureza. Os grãos também são matéria-prima de diversos artesanatos como este, no município de Casca, no Rio Grande do Sul. A Neuza encontrou nelas um jeitinho de decorar a casa. Minha invenção foi no tempo da pandemia, que daí a gente não podia sair, não podia visitar quase ninguém, daí para ocupar o tempo, aí eu resolvi fazer esses artesanato para ocupar o tempo. Um dia eu vi uma bola feita com caroço de pêssego.
Mas eu pensei assim, por que caroço de peixe ocupa muito volume? Que tal fosse fazer com sementinhas pequenas, sementes diferentes? Daí fui captando semente de esponja, semente de milho, semente de feijão, de várias sementes. Milho, feijão, maracujá ou melancia. Qualquer tipo se torna uma oportunidade de criar. A agricultora guarda as sementes que usa na roça ou na horta e ainda utiliza as frutas cultivadas no quintal. A gente trabalha, se ocupa a plantar, cuidar do jardim, da grama, que é uma coisa que faz bem pra gente. Que tu planta, tu vai guardando as sementes, aí o dia que tu quer fazer, tu já tem as sementes. Tem o feijão, tem a semente de melão São Caetano, tem várias sementes, daí a gente vai, de soja, tu vai fazendo da soja, até eu fiz de café, de sementes de café, é só para ocupar. A inspiração dos primeiros artesanatos veio do quintal da Dona Neuza, como desse pé de butiá. Foi feita então a coleta do fruto, o consumo, e ela deixou a semente secar aí por uns 2 meses na sombra, para então estar pronta para fazer o artesanato. Esse aqui, inclusive, foi o primeiro que ela fez. E daí depois peguei a semente desse feijão, que tinha esse feijão aqui. Essa aqui é o que mais deu trabalho, eu fiquei 3 noites fazendo. Porque é uma semente miudinha, e daí tu tem que ter muita calma para colocar semente a semente e colocar tudo virado ao mesmo lado. Segundo a Dona Neuza, é bem fácil de fazer. Precisa de cola quente e bolas de isopor. E então vem a paciência e a dedicação de ir colando e criando os detalhes, aproveitando o formato e a cor de cada semente. Daí agora vamos dar o início, como é que a gente começa a fazer o artesanato. Daí tu pega as bolinhas de isopor, tem que ter a cola quente, a coisa para começar. Daí vamos dar o início aos pouquinhos. Vamos pegar com uma semente mais clara no início, e aos poucos tem que ir colocando a cola. A cola também não pode ser muito quente porque derrete o isopor. Daí quando a gente cola assim, dá uma apertada, e daí ela fica... Fizemos o miolo de uma cor, daí agora a gente pode fazer outra cor. Tu vai ver, a natureza proporciona tanta coisa bonita, tão simples. É só a gente saber aproveitar um pouco e... Tipo, esse milho aqui é um milho antigo que poucas pessoas conhecem esse milho. O único cuidado é com o caruncho, principalmente com objetos que têm milho. Mas a Dona Neuza conta que tem um truque para não perder as peças. As outras coisas não é fácil que caruncha, mas o milho é uma coisa que caruncha muito fácil. Daí quando eu vejo que começam os carunchos, eu ponho no freezer, deixo uns 3, 4 dias congelar, que daí mata os bichinhos. Ou até mesmo eu boto junto umas cânforas junto também na semente para conservar, ou até mesmo tu consegue botar a semente no freezer ou dentro do litrão PET, que daí conserva. Até essa semente aqui eu tinha ali dentro dos litrão. Eu tenho uma pronta ali, finalizada, daí vamos... essa aqui depois a gente dá seguimento. Daí eu vou mostrar como é que a gente passa um verniz para ela se proteger, daí ela lustra, fica bonita e ela vai se proteger. Daí vamos passar um spray. Daí vamos usar o guardanapo para não sujar as mãos e tudo. Daí tu passa assim. Até a gente pode passar seguido, daí com o tempo que ela fica perde cor, daí tu passa, daí ela se conserva. Depois deixa ela secar. E depois desses belos exemplos artesanais à base de sementes, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.